não temos física, só que biofísica, só que tenho que entender, biofísica, devo intervir em biofísica, só que não se lembra. Como que estão se eu pego água? Se eu pego água, como que estão as moléculas na água? Como que estão na molécula? Como que são as moléculas na água? Solta, muito bem, Duda. As moléculas da H2O, né? Aqui, não vou fazer moléculas, mas as moléculas estão todas soltas, tá? Estão todas soltas e elas ficam se batendo uma com as outras de forma aleatória, ou não? E na superfície da água? Na superfície da água elas vão se agrupando. Todas as moléculas da água, sim? Só que essa agrupação é muito densa. As moléculas de água vão se agrupando na superfície e vão gerar uma camada densa, sim? Que faz com que essa camada seja elástica, uma camada elástica, mas que impeça que ela consiga se expandir. Você vê isso na água, na superfície da água, tá? Quando vem uma onda, a água não se abre, ela só vai se movimentando, você entende? Ela não se expande, é uma camada elástica densa, tanto que tem animais, bichinhos que conseguem pousar em cima da água. Você joga uma pedra. Sim, uma folhinha, ela vai pousar. Por que ela não afunda? Porque a água não se abre, tá? Ela gera uma camada superficial tão forte, tão elástica, tão densa, se chama tensão superficial da água, tá? Gera uma tensão tão forte que ela pode até se movimentar, mas ela não vai se abrir, tá? Isso é uma força intensa para você abrir ele. Você vê isso aqui, gente, isso aqui é de física do ensino médio. Experimento. Você coloca faz uma bolha de água. Pega um arame redondo, por exemplo. E você coloca na água com sabão. Certo? Sim? E lá dentro você coloca um fiozinho. Se você estoura essa parte aqui, esse fiozinho vai fazer o que com a água? O que faz as moléculas da água? Vão se tensionar, tá? E vão esticar o fiozinho. Não fiz isso não. Ensino médio, ninguém fez isso? Não. Esse é novo. Não? Pega, dá para fazer em casa. Pega o arame, coloca na água, pega um fiozinho e só joga ali dentro, né? Ele vai sair junto com o fiozinho. Você vai estourar que parte? Você vai estourar essa parte. Então, o que acontece com a água nessa região? A tensão superficial vai se retrair. E ao retrair, vai retrair como essa parte aqui é redonda, vai retrair em forma igualitária e vai formar o quê? A parte do meio não tem mais água, você estourou a bolha. Vai formar um círculo perfeito com o fiozinho que você colocou dentro. A tensão da água é uma tensão de retração. Sim? Como eu falei, essa tensão é tão intensa, é tão forte, que ela não se abre. Como a gente falou, eu posso pousar numa folha, um bichinho pode se pousar em cima que ele não vai afundar. Por que ele não afunda? Porque essa retração da camada superficial, essa tensão superficial é muito forte. O que acontece no alveolo? O alveolo, vamos fazer só esse desenho esquemático, mas você já sabe que o alveolo não é assim. O alveolo tem uma fina camada de líquido dentro, que é necessária, tá? Que é necessária. Mas o que acontece com essa camada de água?
essa camada de água dentro do alvéolo, tá? Essa camada de água dentro do alvéolo, ele, pela física dos líquidos da água, esse alvéolo estaria sempre como? Retraído, e ao tentar colocar ar dentro, ao tentar se expandir o pulmão, ele ia conseguir se expandir? Eu consigo expandir? Não. Eu consigo botar ar. Então vamos para a UTI. Vamos fazer pressão positiva. Pressão positiva. Eu vou conseguir expandir esse pulmão? Não. E o que acontece no bebê prematuro? O que falta no bebê prematuro? Surfactante. Surfactante. E o que faz o surfactante? O surfactante tem uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica. Ele é sintetizado pelo neumocito tipo 2. Vamos fazer de conta que isso aqui agora é o alvéolo, né? Acontece com esse surfactante que ele é secretado aqui. A porção hidrofílica tem muita afinidade pela água. E ela vai se posicionar para dentro da água. E a porção hidrofóbica se posiciona para fora. Esse surfactante vai se misturar entre as moléculas de água, e essa molécula de água, ao não formar já essa camada elástica resistente, vai ter sua tensão superficial diminuir. Então, ele continua sendo elástico. Isso aqui é a causa do pulmão se retrair. Porque a gente está falando faz meia hora. O pulmão se retrai, expulsa o ar porque o pulmão contrai, porque ele volta ao normal. O que faz o pulmão voltar ao normal? É a tensão superficial de água dentro do alvéolo. Por isso que o paciente com enfisema tem pouca retração, porque perdeu grande quantidade dos alvéolos nessas bolhas, tá? Então, o pulmão se retrai não pelas fibras de colágeno, tem uma participação, tem algumas fibras, mas o pulmão se retrai pela tensão superficial dos alvéolos. Só que essa tensão superficial não pode ser tão intensa, porque senão ele também não ia se expandir, tá? Então, eu preciso do surfactante para criar um termo intermédio, tá? Para o pulmão conseguir se expandir, porém, eu mantenho uma tensão superficial para ele depois se retrair. Você entendeu? Então, agora você sabe para que serve o surfactante. Então, é importante entender isso. É a tensão superficial do alvéolo o responsável pela retração, tá? Pela elasticidade, pela capacidade de voltar a seu estado de retração no pulmão. Porém, essa tensão superficial não está 100%, tá? Eu preciso que essa tensão seja diminuída pelo surfactante para ele poder se expandir. Sem o surfactante, o pulmão não vai se expandir, ele vai se manter sempre retraído. Você entendeu? Então, por isso que no bebê recém-nascido se faz medicação para amadurecer esse pneumocito, para começar a produzir, se coloca surfactante também, tudo para tentar reduzir essa tensão superficial e conseguir expandir. O problema é esse, né? Não tem surfactante, não respira, vai para UTI, pressão positiva, para tentar expandir o pulmão. Essa pressão positiva não expande o pulmão e gera essas altas concentrações de oxigênio, essa pressão positiva em exagero para tentar expandir o pulmão, gera outras doenças no recém-nascido, como retinopatia, o bebê fica com paralisia cerebral, cérebro. Bom, todo mundo entendeu? Ótimo. Então, olha só, agora eu entendi que tudo que ele está falando, do pulmão se retrair, do pulmão voltar ao normal, que é a base da respiração. Eu inspiro pela caixa torácica, mas eu expiro
respiro graças à capacidade de retração do pulmão. O pulmão, ele sempre quer se retrair. Porém, eu consigo expandir ele graças ao surfactante. Tá? O surfactante vai diminuir essa tensão superficial. Eu vou conseguir expandir o pulmão, mas a tensão vai se manter ainda. Na medida certa, eu vou conseguir tendo retração. Tá? Então, isso aqui, o que eu devo entender que é um processo mecânico, tá? Respiração é um processo 100% mecânico. Por isso que todas as doenças respiratórias vão ser restritivas, uma restrição da mecânica, ou obstrutivas, uma obstrução ao passagem de ar. Tá? Certo? Não vamos falar na aulas que vem sobre difusão de gases, não é agora, tá? Mas já adiantando de que esse ar então vai entrar, porque no alveolo eu vou criar uma pressão atmosférica -1, tá? Em comparação à atmosfera que é 0. Isso vai fazer o ar ingressar, vamos ter a troca gaseosa. Essa troca gaseosa é 100% por difusão, sim? Ou seja, o gás vai ser dirigido de uma zona de alta pressão para uma de baixa pressão do gás. Então, o oxigênio vai ir de maior para menor concentração e o CO2 vai ir também de maior para menor concentração. Tá? Então, o que eu devo entender? Que são fenômenos físicos que são passivos. São passivos. A difusão é difusão passiva. Primeira aula de fisiologia, de transporte de gases sensados. Bom, já finalizando, falta pouquinho, né? Termina no próximo, já vamos terminar cedo, né? Não, mas já está finalizando. Quê? Não, isso aqui já só fica repetindo. É o último. O que eu tenho que entender, tá? Que como que eu vou avaliar a parte respiratória do meu paciente? Eu posso avaliar primeiro, nós falamos, estamos falando de difusão, geralmente a parte respiratória é avaliada através da quantidade de gases em sangue. Sim, uma forma de saber se eu estou tendo um bom intercâmbio gaseoso. Vou medir como? Através da pressão de oxígeno, da pressão de dióxido de carbono, nas artérias, tá? Que é a gasometria arterial. Mas eu posso avaliar também a dinâmica, a mecânica respiratória. A mecânica respiratória. Esse pulmão está se expandindo bem? Tem alguma restrição? Tem alguma obstrução ao fluxo de ar? Tá? Eu tenho uma boa expansão pulmonar. Como que eu faço para avaliar isso? Através da espirometria. Alguém já fez espirometria? Não. Ninguém? Tá. A espirometria é o quê? É um exame, coloca o broxinho no nariz para não trapacear e não tirar e entrar pelo nariz. É um exame onde você vai medir volúmenes de ar. Volúmenes. Ou seja, te faz respirar fundo, te faz respirar normal, respirar normal, tá? Como? E anda soprar a bolinha. Então você vai soprando pelo tubinho, fazendo diferentes exercícios, e ele vai avaliando o que? Esse aparelho. O que ele mede? Volúmenes, tá? Volúmenes. Quanto volume você expira, quanto volume você inspira. E daí vem os volúmenes, tá? O que é o volume corrente? É o ar que entra e sai na respiração normal. Quando falamos que era de 500. O que é o volume de reserva respiratória? 150. É aquele, além daquela inspiração normal, fala assim, Duda, inspira normal. Não, normal. Respira normal. Tá. Depois de você ter inspirado normalmente, dá uma expirada além daquilo. Aquele ar que tu consegue inspirar depois de uma inspiração normal se chama volume de reserva expiratória. É aquele a mais. E o mesmo na expiração, tá? Você vai expirar normalmente. Depois de expirar, eu peço para você expirar
quanto que você inspira e expira, normal, e vou te fazer expirar fundo, para ter esses volúmenes adicionais. Para que serve isso? Para tudo, tá? Isso serve para fazer diagnóstico de DPOC, de asma, de enfisema, de outros tipos de transtornos restritivos, tá? A espirometria é um exame barato, simples, não é invasivo e determina um monte, né, de transtornos diferentes. Então, a partir do volume, eu não vou perguntar isso aqui, os cálculos, mas eu, através do volume, qual é o volume para expirar, qual é o volume inspirador, eu consigo saber a capacidade pulmonar. Tá? Então, o que eu avalio? Eu avalio o volume, na espirometria não. Eu vou medir volúmenes para avaliar a capacidade. Qual é a capacidade? Porque eu tenho doenças, por exemplo, o asma. Alguém aqui é asmático? Quando você tem asma, você tem dificuldade para entrar no ar ou para sair do ar? Faz a sibilância na hora de sair ou na hora de entrar? De sair, né? Lembra? Eu vi essas máscaras quando? É muito tempo. Tá, mas se você viu um asmático, você já viu um asmático? Na hora que sai, parece uma. Como que vai o asmático para respirar? Coisa assim, né? Sai na hora de sair. Então, quantas capacidades, qual volume vai estar alterado? Volume respiratório, né? É a capacidade. Exatamente. Então, olha só, eu consigo avaliar diferentes capacidades pulmonares medindo os volúmenes, tá? Então, por exemplo, a capacidade respiratória, volume corrente mais a reserva respiratória. A capacidade residual, volume residual mais reserva respiratória. Ou seja, eu vou primeiro obter os dados dos volúmenes para poder avaliar diferentes capacidades. E a capacidade pulmonar total, para saber se o pulmão está ok, é a suma de todos os volúmenes respiratórios. Aqui está explicadinho certinho. O que é importante, quais são importantes, tá? O que eu devo saber é o volume corrente, que é a quantidade de ar que sai e entra em cada respiração. Sim? Eu falei que era 500. A capacidade inspiratória, residual, eu falei para ele, no caso do asmático, ser feita do volume de reserva respiratória, tá? Mas esse aqui, como eu falei, quando você, na prática, você acaba esquecendo os volúmenes, mas você deve saber para que serve cada capacidade. Se vem uma espirometria e diz que tem alterada, por exemplo, a capacidade vital, lembrar que a capacidade vital é volume corrente com volume da reserva inspiratória e volume da reserva expiratória. Certo? Então, esse aqui seria na espirometria, o gráfico. Vamos ter um volume corrente, inspira. Volume corrente, inspira fundo. Daqui para cá seria o volume da reserva inspiratório. Daqui para cá, expiratório, tá? Tudo isso seria a capacidade vital, ou seja, tudo, o máximo que eu consigo inspirar e o máximo que eu consigo expirar, tá? Isso aqui é a capacidade residual, é aquilo que fica depois no pulmão, depois de ter expirado, sim? E o volume residual é aquele ar que vai ficar sempre mantendo o pulmão num estado de semi-expansão. Então, o pulmão, na expiração, ele não colapsa. Por quê? Porque ele está colado com a pleura, tá? Ele só vai colapsar na hora de descolar, mas como ele está coladinho, ainda soprando e expirando todo o ar, um pouco de ar sempre vai ficar nos pulmões, e esse ar residual, que é mais ou menos 1.200 ml, é o volume residual, tá? Sai assim na espirometria. Sai assim. Sim,
Sai explicado, sai o grafiquinho, tá? E você vai ter a espirometria somente, vai ter os volúmenes, e vai ter a explicação do paciente, como que deu cada capacidade. Eu vou trazer um laudo da espirometria na próxima. Se a gente conseguir o espirômetro que eu solicitei, a gente faz inclusive em sala de aula de espirometria. Legal, né? Bom, isso aqui é o mesmo do outro, só que um gráfico diferente. Eu acho mais legal esse, para entender. Mais legal. Então, entenderam isso aqui? Como que avalio? A gente ficou a aula inteira falando mecânica respiratória, processo de ventilação pulmonar. Agora, como que aquilo é avaliado na clínica? Através da espirometria, tá? A espirometria avalia isso, a minha capacidade pulmonar, tá? Quanto ar consigo entrar e sair. Porque se eu tenho boa quantidade de volume, se eu consigo manter volúmenes, quer dizer que o pulmão está conseguindo se expandir e se retrair adequadamente, tá? Que minha caixa torácica está bem, que meu parênquima pulmonar está bem, que minha via aérea é permeável, você entende? Não estamos falando aqui de membrana respiratória. Para complementar isso, eu preciso de uma gasometria, para ver como está a troca gasosa. Aqui somente vamos falar sobre mecânica, processo de inspiração entendido os volumes. Tá bom? Só que vamos ver agora aqui. Então, conclusões, tá? Esse processo compreende o processo de ventilação, inspiração externa e inspiração interna. Eu devo entender que cada processo, a mecânica respiratória para poder colocar volume dentro e depois o processo de retração, graças à tensão superficial do alveolo para expulsar esse volume, tá? E esses volumes são importantes para entender as capacidades pulmonares. Bom, ficou claro? Alguma dúvida?